Fala família vascaína, sejam muito bem-vindos às últimas notícias do nosso Vasco da Gama. Dia após a vitória do nosso Vasco sobre Puerto Cabello por 1-0 ontem em São Januário, vitória magra, tá? A torcida do Vasco hostilizou bastante o técnico Fábio Carille. Não está nada bem o ambiente entre torcedor e técnico, não por conta do jogo de ontem, mas as últimas partidas que o Vasco vem fazendo. Inclusive ontem poderia ser um placar mais elástico, só que a equipe esbarrou no goleiro do Puerto Cabello, né, que fez várias defesas, e o Vasco terminou ali o jogo apenas com aquele gol do Verratti no final do primeiro tempo de cabeça, um belo gol. Então o Verratti passa o cano, é o segundo maior artilheiro estrangeiro do Vasco. Não sei o que a diretoria vai fazer em relação ao Fábio Carille, tá? Ele reclamou também, segundo o GE, pela torcida tá xingando ali antes da partida acabar. Ele falou que isso atrapalha, passa nervosismo para a equipe, mas fato é que o torcedor não está satisfeito. Eu particularmente não vejo futuro do trabalho do técnico Carille, Fábio Carille, no comando do Vasco, e pelo menos conseguiu essa vitória, mas no meu ver o Vasco poderia apresentar um futebol melhor ontem e ainda não me convenceu. Esse esquema tático que o Vasco tem para ser colocado em campo, espero que melhore. O Vasco agora vai ter uma sequência de pegar o Sport em São Januário, depois o Ceará fora de casa, Vasco e Flamengo no Maracanã e depois pega o Lanús. Então o time vai se preparar para o jogo de sábado. O Vasco tem que voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco agora tem uma vitória contra o Santos e uma goleada para o Corinthians, uma derrota. Então agora voltar as energias para o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que de maneira alguma o Vasco pode estar deixando de lado, tá? O Carille se queimou muito por conta também dele ter botado 8 jogadores contra o Corinthians que não jogavam, jogadores que estavam no banco, e mudar toda a estrutura do time, assim tomando uma goleada. Então, muito por conta disso a torcida do Vasco ficou revoltada, né? Claro, tomou uma goleada do Corinthians, não vinha jogando bem. Então, pode ser, né, que mesmo com essa vitória do Vasco sobre o Puerto Cabello, o Carille não esteja garantido no cargo. A gente vai seguir acompanhando as últimas informações do nosso Vasco da Gama para trazer para vocês se tiver alguma coisa relacionada a técnico novo do Vasco. Acredito que por enquanto vai deixar o Carille ali, né? Mas na próxima derrota, acho que dificilmente esse treinador ele vai se manter no cargo do clube como treinador do Vasco da Gama. Como eu falei, foi bastante hostilizado na partida de ontem, xingado por alguns torcedores, mesmo com a vitória. Então não há ambiente, né? Não tem clima aí entre Fábio Carille e torcedores do Vasco. Então espero, como eu estava falando, que o Vasco se prepare bem para a partida contra o Sport, né? Em São Januário, obrigação dentro de casa é vencer sempre, e esperamos que não tenham mais erros, né? Erros da defesa, insuficiência no meio de campo e no ataque, e que o Vasco consiga ganhar a equipe do Sport, porque a caminhada no Campeonato Brasileiro é longa e a gente sabe que o Vasco não tem um elenco aí. Eu particularmente acredito que não consiga brigar por títulos. Nem sei se vaga na Libertadores vai conseguir brigar, porque tá difícil a coisa, tá difícil, principalmente com esse técnico que pensa pequeno, principalmente com as atitudes do Pedrinho. Ele parece que a diretoria do Vasco confirmou o jogo contra o Flamengo no Maracanã, desagradando vários torcedores. A torcida do Vasco está revoltada. A torcida do Vasco está revoltada com a atitude de colocar esse jogo para o Maracanã, mesmo tendo direito a uma liminar de jogar em São Januário, que 2 torcedores do Vasco conseguiram. Então a torcida do Vasco está muito chateada, está irritada com o Pedrinho. Então o que esperar de um técnico como o Carille e um presidente como o Pedrinho? Não muita coisa, não coisas grandes, mas seguir acompanhando, seguir torcendo para esse time trazer coisas melhores para a gente, ainda que com todas as dificuldades extracampo. Tinha tudo, né? Tinha tudo para o Vasco botar esse jogo em São Januário, né? Gerar economia ali para os comerciantes ao redor do estádio, agradar o torcedor que gosta de jogar na sua casa, um direito legítimo da torcida do Vasco.
Então, como que o Pedrinho abre mão de uma coisa tão importante, tão significativa para o torcedor do Vasco, que é jogar em São Januário? Se não tivesse eliminar, ok, mas ele conseguiu o direito de jogar em São Januário e simplesmente para agradar ou por questões de interesses particulares, o jogo é colocado para o Maracanã e parece que o Vasco ainda vai jogar mais 8 partidas lá esse ano, ou esse ano e ano que vem. Eu sei que o Vasco tem mais 8 jogos aí, que fez um acordo com a dupla Fla-Flu para estar jogando no Maracanã, mas fato é que isso não muda. O que muda é que o Vasco tinha que jogar com o Flamengo em São Januário e fazer valer o mando de campo, exercer, né, essa possibilidade que o Vasco tem de jogar dentro de casa, porque o Vasco São Januário é quase que imbatível. Valeu, família, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, grande abraço. Diogo Messina, canal VDM Vasco, notícia, novidade, informação vocês encontram aqui. Se puder, deixe seu joinha, compartilhe e comente. Tamo junto, aqui é Vasco.